Fala galera, bem-vindo para mais uma aula aqui de história. E antes de qualquer coisa, eu não consigo resolver o problema da luz, né? Eu sei que ela atrapalha, mas se eu apagar a luz, quer ver? A gente não consegue ter a aula. Então a gente fica assim, a gente releva por enquanto, ok? Bom, a nossa aula de hoje é sobre os fenícios. E os fenícios, eles são os povos, né? Eles são um povo próximo ao mar. Antes de começar a entender os fenícios, é importante falar que os fenícios, eles viveram em uma religião próxima a Canaã. Lembra quando a gente estudou os povos hebraicos, os hebreus? Então, eles ficam próximos ou até mesmo, quem sabe, assim, na região de Canaã. Como eu falei, os fenícios, eles são um povo próximo ao mar. O apogeu da civilização fenícia, ela ocorreu entre 1200 e 900 anos antes de Cristo. Eles viviam em uma estreita faixa de terra que ficava entre as montanhas e o mar Mediterrâneo. O terreno onde os fenícios moravam, eles eram montanhosos, eles não tinham como plantar, né? O terreno, ele não era apto, ele não era tão fértil assim. Então a única saída para não morrerem de fome foi sair pelo mar, né? A saída pelo mar foi uma fuga, uma válvula de escape para buscarem alimentos. Política. Os fenícios, eles não tinham uma política centralizada, né? Eles não tinham um só governante. Haviam cidades-estados com autonomias suficientes para tomarem suas decisões. Quando eu estou falando, galera, de cidades-estados, as cidades-estados são cidades onde cada uma tem a sua política, a sua economia, elas são meio que independentes. Elas estão todas no mesmo território, mas elas são independentes uma da outra, elas não precisam entrar em acordo. Economia. Os fenícios, eles criavam gados e tentavam algumas atividades agrícolas, né? Mas como o solo não era tão fértil, eles conseguiam plantar pouco, tipo trigo, oliveiras e vidreiras. Pouco mesmo. Desse pouco, né, a gente tem que prestar atenção. Devido à falta de áreas férteis de alimentos, os fenícios eles tornaram grandes navegadores e comerciantes marítimos. É como eu falei agora no comecinho. Os fenícios tiveram que sair do seu território, eles tiveram que buscar o mar para comercializar, para comprar, para conseguir alimentos. Porque não bastava plantar, ele plantava, mas não crescia, porque a terra não era fértil. Então, para não morrer de fome, o fenício ele vai pelo mar. Olha só, como eu falei, a região fenícia não era fértil, mas ela era rica em cedros. Tipo, é uma árvore que dá para construir navios, barcos, remos. Então, olha só a história ajudando os fenícios. Eu não consigo plantar, tipo, meu alimento, mas a região onde eu moro, ela é rica em árvore. E essa árvore eu consigo fazer barcos, eu consigo fazer remo e eu vou sair navegar. Olha só, eu tenho tudo pronto, só tenho que ir só. Então há uma ligação, né? Fenícios, mar, navios, tá tudo correto. Bom, expansão marítima. Sendo os melhores navegadores, os fenícios eles conseguem colocar alguns entrepostos comerciais em outras rotas. Tipo, várias lojinhas, né? Eles conseguiram dominar várias cidades. Como eu vou explicar entre postos? Tipo, eu saí aqui do plano A e eu tenho que chegar lá no plano B. Só que aqui nesse meio desse espaço, eu tenho pequenas ilhas. Então essas ilhas vão servir como lojas, como entrepostos. Eu vou buscar o alimento lá no ponto B e posso deixá-las acumuladas aqui na ilha, porque a viagem do A para B é longa, mas do B para a ilha é curta, então eu faço várias viagens. Entrepostos era onde eles conseguiam armazenar tudo que eles pegavam lá no ponto B, que era onde tinha alimento. Lembrando que o ponto B é um nome que a gente está colocando, um nome fictício. Bom, os fenícios,
nesse momento, eles têm a talassocracia marítima, né? Ai, professor, o que é talassocracia? Que eu nunca ouvi falar talassocracia. Talassocracia é o termo que a gente usa para quem está dominando o mar, para quem é o senhor do mar. O senhor do mar, nesse momento, são os povos fenícios, né? Os senhores do mar são os povos fenícios, eles estão dominando o mar. Então, a talassocracia, nesse momento, pertencem aos fenícios. Então, eles são exímios navegadores. Sociedade e cultura. Os comerciantes, eles assumiram a parte superior da sociedade. Por quê? Porque eram eles que saíam comprar o que precisavam. Tipo, lembra quando a gente estudou a sociedade da China, onde o comerciante era o último, porque ele não produzia nada, ele apenas vendia? Aqui na sociedade dos fenícios, ele vai ser muito importante, porque ele vai ser um dos caras que vai sair navegando o Mediterrâneo atrás dos produtos. Ele conseguiu arranjar os produtos, ele volta e ele vende para os fenícios. Então, na sociedade fenícia, o comerciante ele é muito importante, porque o comerciante é o que está indo atrás do produto. Na parte religiosa, os fenícios eles eram politeístas, como a grande civilização antiga, né? Sendo o seu principal deus Baal, que é o deus do sol, da agricultura e de outros elementos. É engraçado a gente falar que o Baal era deus da agricultura, né? Visto que a agricultura para eles era pífia, tipo, fraquíssima, né? Mas vamos entender como isso. Colaboração. Sabe o alfabeto que a gente usa hoje? A gente já viu bastante alfabeto, alfabeto não. A gente já viu bastante tipo de escrita já. A gente já viu a cuneiforme, a gente já viu os hieróglifos. Agora a gente vai ver a criação do alfabeto. E quem criou o alfabeto foram os fenícios. Então, os povos fenícios, né, eles são conhecidos, tipo, pela questão da navegação no Mediterrâneo e também por estabelecerem um alfabeto. As mais antigas inscrições feitas pelos fenícios foram encontradas por arqueólogos tipo há aproximadamente uns 1.300 anos antes de Cristo. Segundo estudos, o alfabeto dos fenícios tinha 22 sinais que representavam o que a gente conheceria como consoante. Olha que louco, né? Os sinais deixaram de representar animais, de ter aqueles riscos loucos e passaram a ter sons. Sem falar que o alfabeto criado pelos fenícios, né, ele dá base a vários outros alfabetos. Tipo, como sabemos, né, os fenícios eram navegadores do Mediterrâneo e tinham contato com inúmeros povos. Então, outros povos passaram a ter contato com aquele alfabeto. Então, eles absorveram a cultura dos fenícios. E se você quer saber quem acrescentou as vogais, foram os gregos, né? Então, os gregos eles também vão ter contato com o alfabeto fenício, eles vão absorver essa cultura para eles, e os gregos vão colocar as vogais, beleza? Então, olha só, os fenícios, eles eram navegadores do mar Mediterrâneo, mas eles não navegavam por prazer. Eu gosto de navegar. Não, eles navegavam por necessidade, porque na faixa de terra onde eles moravam, a terra não era fértil, né? Então eles tinham que buscar alimentos fora daquelas terras. Aonde que eles acharam? No comércio marítimo. Então eles são ótimos comerciantes navegadores. E isso faz eles terem a talassocracia, eles são os senhores do mar. E sem falar que os fenícios, eles são os caras que deram a base ao alfabeto, né? Eles criam um alfabeto só de consoante. É isso aí, galera. A nossa aula, ela vai ser mais ou menos assim. E a gente continua nas atividades lá na nossa aula online. Valeu, galera. Até a próxima.